Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a leitura da IBD, que se encontra em 2 Pedro 3, de 8 a 18, que tem por tema espiritualidade saudável, né? Nós vamos progredir, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Mas nossa ideia é que nós podemos assimilar o que o autor da revista ele nos passa, né, para alcançar, né? Essa é a leitura da revista, é a lição 8, né? E nós vamos estar então progredindo, né? Aqui o apóstolo Pedro, ele traz menção ao povo lá da igreja primitiva, a questão do tempo, como lidar com o tempo. Espiritualidade saudável. Neste tempo que nós vivemos, é um tema muito propício também, diante de tudo que nós temos vivido, né? Mas o apóstolo, em 2 Pedro 3:8, ele traz menção diante daquele povo que vivia, né? Eles ansiavam pela pela volta de Cristo. Então o apóstolo ele traz uma palavra àquele povo acerca do tempo determinado por Cristo, né, para voltar. Isso na ideia deles. Isso é muito natural em nossas vidas, né? A gente, sem perceber, a gente quer determinar diante das dificuldades, das adversidades que nós passamos, nós queremos determinar o período da volta de Cristo. Queremos lembrar que aquele povo, diante da promessa da volta de Cristo, eles começam a vender as suas propriedades, começam a trazer, né, os valores de suas propriedades para dízimos, né, entregando na casa do Senhor, e eles começam a ter algum tipo de dificuldade, de problemas, né? Então o apóstolo ele tem que trazer uma palavra sobre isso. E o apóstolo ele traz a menção do Salmos 90, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, né? O apóstolo ele traz à memória daquele povo que essa noção de tempo existe, é para nós. Somos nós que envelhecemos, somos nós que temos desgaste, somos nós que temos problema de saúde, somos nós que morremos. Deus não morre, Deus não envelhece, Deus não fica doente. Somos nós que temos essa noção de tempo. Isso que o apóstolo quer dizer. O dia de ontem, 1000 anos para o Senhor é como o dia de hoje. É como o dia de hoje, né? Então, o apóstolo ele diz para aquele povo: vocês não ignoreis isto. E que isso não passe desapercebido. Nós não podemos esquecer disso, né? Não podemos ignorar, fazer de conta que isso não existe.
Então o apóstolo ele traz a nossa memória, a nossa memória. Nós não podemos esquecer que Deus é atemporal. Nós é que somos temporal. Deus, ele é atemporal. O que Deus tiver de fazer, o que Deus tiver de agir, Deus age, Deus faz a qualquer tempo, a qualquer tempo. E uma coisa que me chama muita atenção é o Salmo 40, quando diz, olha, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Uma coisa que nós precisamos muito ter nesse tempo é saber ter paciência e saber também esperar no Senhor. Né? E dessa forma, nós temos a certeza que Ele sempre vai ouvir o nosso clamor. O apóstolo traz a memória também que o Senhor ele não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Olha só que profundo. No momento de adversidade, no momento de crise, no momento de dificuldade, o apóstolo ele diz que o Senhor ele é longânimo, ou melhor, ele é tardio para se irar. Ele é tardio para se irar. Quer dizer que diante da medida que nós achamos que o Senhor está demorando para retornar, o apóstolo traz a nossa memória que durante esse tempo é um tempo de misericórdia e graça do Senhor Jesus. É um tempo que Ele está dando para aqueles que não estão salvos, para que eles se salvem, que eles têm a chance de se salvar, a oportunidade de se salvar. É um tempo que Ele nos dá para nós fazermos uma reflexão de nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esse período seja um período para nós refletirmos. Que seja um período para nós buscar de alguma forma, né, uma experiência positiva. E que seja um período de nós refletirmos e buscar um conhecimento melhor de Deus. Esse período é um período de arrependimento, de busca. É um período que o Senhor nos dá, diz o apóstolo. Busquem isso. Busquem isso porque o Senhor ele é longânimo. Ele é longânimo. Aquilo que eu acho, que nós achamos que já passou do tempo de acontecer, Deus ele dar tempo para que nós venhamos a compreender melhor, mudar o pensamento, se arrepender. Isso é profundo. O Senhor não quer que as pessoas se percam, mas que todas venham ao arrependimento. Que bom, né? Que bom! Quando nós ansiamos tantas coisas em nossa vida, inclusive a volta do Senhor, o mais rápido possível. É normal a gente ouvir de um irmão, tomara que o Senhor volte logo, que eu já não aguento mais isso. E, às vezes, um sentimento um pouco egoísta de nossas vidas, porque eu estou salvo, meus filhos estão salvos, minha família está salva, mas o Senhor tem uma proposta coletiva e não individualista, para que todos alcancem isso. Amém? Amém. Às vezes é um comportamento até mesmo um pouco egoísta de nossas partes. O apóstolo, ele vai mais além. Ele vai mais além. No versículo 11, de 11 a 14,
Ele havendo por de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amado, aguardando-vos essas coisas, procurai que delas sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e paz. Olha só, que conforto em saber que nós temos um santo trato da parte de Deus. Um trato que foi feito lá atrás. Um trato que foi selado. E durante essa caminhada até a volta do Senhor, o apóstolo nos propõe que nós vivemos de uma forma que lhe agrade, que não tenha conflito com aquilo que nós somos e que vivemos. O apóstolo ele usa umas palavras para expressar o nosso compromisso de vida saudável, santo trato. Né? É um procedimento diferente com retidão, pureza, piedade. Significa que não pode haver apatia. Essa palavra é bonita, é apatia. Ele não trata ninguém de forma diferente. O Cristo Imaculado que voltaria deveria ser alvo de exemplo. Quando as pessoas olham para a nossa vida, eles devem ver o exemplo, né? O exemplo. Nós devemos estar testemunhando daquele Cristo que fez um trato, um santo trato conosco até a sua volta. Nós devemos estar buscando isso, estar buscando a santidade. Quando vivemos de outra forma, isso demonstra um contexto conflitante. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. É isso que o apóstolo diz. Olha, vocês devem viver de uma forma condizente com o Evangelho. Vivam dessa forma até que ele volte. Use esse tempo para isso. E ele vai mais além, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo diz, está falando sobre a leitura, o alimento da Bíblia, da palavra de Deus. Use esse tempo para se alimentar, para buscar a vontade de Deus em vossas vidas, através da leitura da palavra. Use a palavra de uma forma certa e de uma forma coerente. Porque durante esse período que nós vivemos, de fragilidade do povo, de tristeza, sempre aparecem os aproveitadores, aqueles que vão aparecer para ensinar a Bíblia de uma forma errada, para proveito próprio. Diz o apóstolo, para a sua própria perdição. Os indultos e os inconstantes. Então ele fala, tire esse tempo para se alimentar da palavra de Deus. Busque pessoas que tenham compromisso real com a palavra. É muito natural que nos momentos difíceis
pessoas chegam de fato para usar a Bíblia de uma forma errada. Falar que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, que ouvi isso, que ouvi aquilo. Muito cuidado, diz o apóstolo Pedro. Muito cuidado com isso. Mas o apóstolo ele vai mais adiante. Ele diz antes, crescei na graça do Senhor, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que esse período seja um período de reflexão para todos nós, de como nós temos vivido. Durante a minha existência de vida, eu nunca tinha visto algo igual. Eu via lá no Japão as pessoas usando aquelas máscaras por causa da poluição e achava aquilo um absurdo. E hoje todo mundo de máscara para não ser contaminado por um vírus cruel. Mas quero dizer para você, meu querido, que se encontra em casa aprisionado, triste, assustado, com medo de sair, porque pode ser contaminado. Para você, minha irmã, meu irmão, que encontra-se em casa, que não tem vindo à igreja, porque talvez faz parte do grupo de risco. Eu quero dizer para você descansar no Senhor. Busque ao Senhor. É um momento de reflexão, é um momento de crescer, se encher da graça do Senhor Jesus. Buscar essa longanimidade que Deus tem para nos dar a todos nós. Porque Ele quer que nós refletimos sobre os nossos comportamentos, nossa conduta, no nosso dia a dia. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro dos Salmos 126, quando diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus moles. Semear em lágrimas é ter paciência, é ter piedade, é ter misericórdia. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha semeado em lágrimas. Semear em lágrimas nos traz dor, nos traz tristeza. Mas eu quero que o Senhor esteja contigo. Nós desejamos isso. Que o Senhor é o dono do tempo. É o Senhor que conduz a situação a qualquer momento. E que Deus não perdeu o controle da situação. A situação está no controle do Senhor. Por isso, descansa no Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui falando do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, a cada dia estar buscando dias saudáveis. Viver de uma forma que lhe agrade, aproveitando o tempo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Deus, por esta igreja, por esse pastor que passou por tantas adversidades, está passando nesse período. Que o Senhor esteja com ele, fortalecendo, dando força para lidar com essa situação. Quantos momentos difíceis, Senhor, que o Teu servo tem passado durante esse período. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor renove as suas forças. Renove as suas forças, Pai. Renova, Senhor, nossas forças. Esteja com nossos irmãos idosos, aqueles irmãos que têm algum tipo de enfermidade, que têm dificultado ainda de estar na Tua casa.
que o Senhor sustente em suas mãos. Que nós possamos estar buscando a cada dia um alimento saudável para ter uma vida, Senhor, que lhe agrade. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.